No ar. Vai. Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Que legal vocês virem aqui. Tá? Estamos fazendo duas transmissões, estamos transmitindo aqui, estamos transmitindo também no webinar, para realmente trazer para cá, para vocês, aquilo que é de melhor, tá? E tirar as dúvidas, o pessoal vai perguntando, a gente vai tirando as dúvidas em relação a currículo, em relação a buscar o melhor emprego, certo? Então vamos lá, gente, olha só. O que eu quero trazer para vocês, tá? Ok, aqui. Outra câmera ok também. Legal. Tem mais gente entrando na página do webinar. Então vamos lá. Olha só, gente. Eu tenho pego uma série de currículos, chamado o pessoal para entrevista, e muitas vezes aparecem dificuldades como essa. Por exemplo, olha só, esse aqui é um currículo, botei o nome aqui Joãozinho para não expor o nome da pessoa. Este é um currículo, está aparecendo ali? Está aparecendo. Tá? Então, olha só, esse currículo aqui, eu vou mostrar para vocês como ele fica depois de fazer uma edição, usando a técnica essa que a gente está doando, tá? É só entrar na página lá, pegar para vocês, baixar essa técnica, baixar essa estrutura, para que vocês tenham o melhor currículo e com certeza ser chamado para entrevista, tá, gente? Como é que está o volume? O pessoal está me ouvindo ali bem? Consegue ver o volume? Certo? Tudo bem? Então, olha só, para vocês verem aqui, este currículo do Joãozinho, antes de ele usar a técnica, antes de ele usar o material que a gente disponibiliza, é só entrar na página lá e baixar para vocês. Então está aqui o material, como ele era antes, certo? E como ele ficou depois. Certo? Como ele ficou depois. E não é porque ele ficou com duas páginas, que era uma, e passou para duas. Passou para duas páginas. Não é por isso. É porque ele usou técnica, certo? Ele usou a técnica que a gente disponibiliza, onde tem todos os itens que realmente vão fazer diferença para o recrutador na hora que ele está olhando o teu currículo. E realmente vai fazer com que ele te chame para entrevista. Então olha só que legal. Eu vou comentar para vocês itens que são importantes. Porque neste currículo do Joãozinho, neste currículo, ele tinha todos os itens dele que tem a mesma coisa nesses dois currículos. Mas qual é a diferença? A diferença está aqui. A cada item que ele vai comentando, ele vai fazendo dentro da técnica que a gente ensinou para ele. Vai fazendo dentro da técnica e ele vai colocando item por item e realmente vai encantando o recrutador. Mas como isso, Fernando? Então olha só, vem comigo. Olha só, na outra câmera ali, vem comigo. Quando um recrutador pega o teu currículo, ele tem pouco tempo para analisar se o currículo está bom, porque ele tem uma série de currículos, ele tem vários currículos. Então olha só, vamos lá. Ele pega o teu currículo, tem que ter todos os dados no currículo. Os dados, o local onde tu mora, o CEP, não precisa ter lá o nome da rua e o número da casa, não há necessidade, tá? Mas tem que ter a cidade, o bairro, tua data de nascimento, é super importante. Mas eu tenho a data de nascimento, tenho pouca experiência, sou muito novo, ou quiçá, sou muito velho, não tem problema, Tem que ter a data, porque isso dá um estudo, dá uma forma de fazer um estudo de todo o contexto para o recrutador. Então olha só a importância, gente. Tem que ter data de nascimento? Sim. Estado civil, se é casado, solteiro. Telefone, tem que ter telefone, que seja um telefone atendível, com certeza. Tem que ter um e-mail claro, de preferência um e-mail sempre profissional. Cuidado com os e-mails que começam com um diminutivo, não pega bem, não é legal. E depois passa para o LinkedIn. Tem que ter LinkedIn sim, gente. Quem não tem LinkedIn, faça um LinkedIn, porque é bem simples. Depois que você colocou os dados pessoais do currículo, certo? Já informou os dados pessoais do currículo. O que você vai fazer agora? Você vai falar do seu objetivo, do seu cargo, da sua função, aquilo que realmente
você está se candidatando, que realmente você quer buscar naquele emprego, naquela empresa. Então vai falar do objetivo. E o objetivo não é 3, 4, 5 linhas. O objetivo, gente, ele é um objetivo, a palavra diz isso. É o cargo, é a função ao qual você está se destinando, está concorrendo, está se candidatando. Tá legal? Depois do objetivo entra no resumo, certo? E foi isso que o Joãozinho fez na técnica que a gente passou para ele. Os dados que tem aqui, tá, são muito parecidos com os dados que tem aqui. A informação de empresa, data, saída que ele tem aqui é a mesma coisa. Porém, aqui ele está usando técnica para escrever. E essa técnica, esses dados, essa informação que traz para ele é realmente para que ele possa, trazer a sua história, trazer a informação da sua experiência com muito mais pegada, com muito mais valor para o recrutador. E isso vai com certeza fazer um diferencial na hora que o recrutador está escolhendo o currículo. Então vamos lá. O resumo: inicie com o seu cargo, tempo de experiência, o seu perfil profissional e a sua competência. Um resumo curto, sucinto, mas com o seu melhor. Dedique aqui o seu melhor. Esse é o momento de encantar o recrutador. Não adianta o resumo ter 8, 10 linhas. Isso não é resumo, passa a ser uma história. Contar sua história é importante? É importante. Mas da mesma forma que quando você vê um filme, né, você vê o trailer do filme lá, aquela passadinha do filme e gosta e quer assistir esse filme, beleza, é isso que tem que ter no teu currículo. É essa passadinha. É essa parte que vai fazer realmente encantar o recrutador. Saiu do resumo, vai para a formação. Tá? Eu não vou passar para vocês todos os itens e ensinar todos os itens aqui. Aqui é realmente para tirar as dúvidas. Tá? E o pessoal está perguntando, mas precisa de fotografia? Sim, precisa de fotografia. Tá? Só para responder então a resposta aí do pessoal, precisa sim fotografia. Por que precisa fotografia? Olha só, gente, é importante. Quando o recrutador está olhando o seu currículo, tá? A importância de ele estar vendo quem é você e a identificação. A pessoa está se identificando com aquilo. Ele está vendo que você, é legal, beleza. Como é que está o volume ali? O pessoal está comentando. Tá legal? Tá para perceber? Então vamos lá. Então assim, a fotografia é importante? Sim. Então respondendo a pergunta, gente, coloca a fotografia sim. Tá? É bem importante. Mas eu tenho pouca experiência. Gente, olha só, para quem tem pouca experiência, olha a pegada, olha o que é importante, tá? Para quem tem pouca experiência, o que tem que fazer? Tá? Quando contar sua experiência, conta das principais atividades que teve nela. Fernando, mas é só uma ou duas, não tem problema, tá? O importante é que você conte ali o seu melhor, aquilo que você fazia de mais importante mesmo, tá? Dentro de cada experiência, olha só que é importante, tá, gente? Muita gente não coloca. Coloque dentro de cada experiência, coloque as informações de resultado. Resultado sim. Olha só, vamos dar um zoom aqui, ó, tá? Dentro da experiência, tá, gente? Dentro da experiência, que é importante colocar as principais atividades, certo? As principais atividades e também os resultados. Por que os resultados, além das principais atividades? Porque o resultado é aquilo que um recrutador busca, é aquilo que uma empresa busca, é aquilo que eles vão te contratar por resultado, é aquilo que tu deixa para a empresa do teu melhor. Então, olha a importância. Dentro da empresa, dentro da experiência, você vai citar as principais atividades. E dentro das principais atividades, logo após isso, você vai citar os resultados. Olha a importância. Este currículo, o modelo do antes, do Joãozinho, não tinha nenhuma informação de principais atividades que chamavam a atenção do recrutador. Muito menos ele tinha colocado aqui resultado, aquilo que ele fez de melhor para a empresa. Neste segundo modelo, é a mesma pessoa, porém ele descreve as principais atividades e logo após a principal atividade, dentro de cada experiência, ele coloca o que? Resultado. O que é de extrema importância. Por quê, gente?
Porque no resultado ele consegue mostrar para o recrutador aquilo que realmente ele faz, aquilo que realmente ele traz para o recrutador poder entender todo o processo, entender tudo que ele fez de bom para aquela empresa, tudo que ele deixou para aquela empresa. Ok? Certo? Então vamos lá. Como é que eu faço o resultado? Como é que é? O que eu indico o resultado? Beleza, então vamos lá. Gente, indicação e resultado, olha só, é colocar o que você deixou para a empresa, o que você fez naquela atividade. Eu sou engenheiro, eu sou operador de máquina, eu sou auxiliar de escritório, eu sou financeiro, não importa a sua função. Com certeza você fez atividades importantes dentro dessa empresa, mas não é só as atividades importantes, é os resultados. Atividade é aquilo que tu faz no dia a dia. Resultado é aquilo que tu deixou de melhor. E isso é um diferencial enorme. Com certeza é um diferencial enorme. Outra questão que o pessoal está perguntando, mas quando eu tenho muitas experiências, com pouco tempo no currículo, com pouco tempo dentro da empresa. Olha só, gente, o quanto é importante isso. Se eu tenho várias experiências, e pouco tempo em cada experiência, um ano e pouquinho, ou em alguns casos até 6 meses, o que eu tenho que fazer? Eu não posso só chamar atenção para este detalhe, que pode ser um problema. Se eu levo o foco do currículo, levo o foco da informação, daquela experiência para a principal atividade, vai dar um retorno muito melhor para o recrutador entender o teu perfil, entender e vai chamar a atenção dele isto, e não o pouco tempo de experiência que tu tem no currículo. Porque para quem pega o recrutador, como eu pego muitas vezes um currículo que tem várias empresas e o tempo de experiência pequeno, ele transmite uma má impressão para o recrutador. Quando eu pego o mesmo currículo, veja bem que esse currículo aqui é o mesmo currículo desse, porém, o que a pessoa fez aqui, usando a nossa técnica? Ele colocou as principais atividades e colocou o resultado dentro de cada experiência dessa. Cresce um pouco o currículo, cresce. Mas vai ficar 2 páginas, não tem problema. Desde que sejam 2 páginas, 3 ou 1, não importa a quantidade de páginas, que realmente transmita para o recrutador aquilo que ele necessita. Aquilo que ele realmente precisa. Então olha só, gente, olha só a importância desse negócio. Tenho muitas empresas, pouco tempo em cada empresa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transmitir para o recrutador o que eu fiz de melhor, o que eu deixei de resultado. Por que eu estou insistindo nesse item? Por que eu estou falando bastante sobre esse item? Olha só, nós pegamos muitos currículos, que alguns a gente não consegue nem chamar para entrevista. Por quê? Porque tem muitas empresas no currículo e com pouco tempo. E o candidato, olha só, o candidato ele não escreve, olha só a importância disso, ele não escreve na sua experiência o que ele fez de melhor ali, o que ele fez de melhor, as suas atividades. Não o que ele deixou de melhor, que é o resultado. E dentro do resultado é uma organização, uma limpeza diferenciada de máquina, uma instalação diferenciada quando é um instalador, um projeto diferenciado quando é um engenheiro, um projeto de analista, um projeto de estudo de analista, seja ele financeiro, de RH, seja de qual for a área. Quando eu trago resultado para o currículo, quando eu boto resultado nesse papelzinho, ele passa a ser muito mais interessante para o recrutador. Então, olha só, fica ligado, frise isso, é importante sim, trazer dentro da experiência as principais atividades e depois o resultado em cada experiência. Mas eu não lembro, faz tempo que eu passei por essa empresa e agora tu está me perguntando quais os resultados que eu tive na empresa. Então é o momento de tu fechar o olho, parar um pouquinho, vai para um lugar que tu esteja bem tranquilo, papel e caneta na mão e começa a escrever os teus resultados.
Começa a lembrar aquilo que você fez, aquilo que você implementou, aquilo que você organizou. Não importa se é um arquivo morto, não importa se é o formato de salvar planilhas, não importa aquilo que você fez de melhor. Ah, foi uma planilha bela com várias fórmulas, ah, foi uma interface no computador, foi um programa que eu fiz, foi um projeto que eu fiz, foi uma organização de máquina, foi uma forma diferencial de produzir produtividade onde eu trabalho. Não importa, tá, gente? O importante é que você traga ali sim o resultado. Coloca só um pouquinho de água para mim, pode ser ali mesmo. Aí mesmo, pode ser aí mesmo, daquela ali. Tá? Então isso é importante, tá, gente? Tá? Frisem isso, tá? Frisem isso. Trazer dentro de cada experiência, o resultado que vocês tiveram dentro dessa experiência, certo? Então vamos lá. Você tem que sair de um currículo como esse, tá? Aqui tem alguns dados, falta muita coisa, tá? E passar para um currículo como esse. É a mesma pessoa, as mesmas empresas, tá? As mesmas experiências, porém aqui a pessoa está contando a sua história de forma diferente. E contar a sua história é muito importante. Olha só, a gente paga para ir no cinema, né? Certo? Paga. Quer ver um filme, um lançamento, paga caro para ir no cinema. Por que a gente paga? Porque o camarada que está lá no cinema, que faz um filme, ele sabe contar a sua história. E a gente para lá 1h30, 2 horas e meia e fica atento ao filme. Por quê? Porque ele contou a sua história. Quando a gente entra no cinema, antes de começar o filme, passa alguns trailers, né? Lá de vários filmes e tal, né? E te dá vontade de assistir o filme. Pensa que o currículo com técnica, você tem que aprender o que? Contar a sua história. É o pedacinho, é o momento que você tem em 1 ou 2 páginas, é o momento de contar a sua história, de transmitir para o recrutador: bom, eu sou assim, bom, eu faço isso, isso é o meu melhor, isso são as atividades que eu faço de maneira plena, essas são as atividades que eu faço da melhor forma. E depois comentar seus resultados. Vamos lá, onde é que está aqui? Resumo. Tá? Aqui. Voltando, né, gente? Cargo, sempre lembrando, é um cargo. É um cargo. Ah, mas eu posso fazer isso e aquilo, 2, 3, 4 funções, 2 funções, 3 funções, não importa. Um currículo para se candidatar a uma vaga é um cargo, beleza? Então, objetivo, o cargo, aquilo que tu está concorrendo, tá? Não é um objetivo de 3, 4 linhas. O recrutador nem sabe, muitas vezes, o que tu quer atuar. Tu tem que mirar aquela vaga e transmitir realmente para o recrutador aquele cargo que você está mirando. Vamos lá? Resumo, 4, 5 linhas, certo? No material, entre na página, depois vocês podem se inscrever ali, fazer uma pré-inscrição, vocês vão receber um material que vai ajudar muito vocês, tá? Clique embaixo, ali vai ficar depois no vídeo, vai ficar o linkzinho, clique no link, te inscreve lá, baixa o material, que você vai ter um material totalmente explicativo, tá? Que vai transmitir para vocês o que realmente tem que fazer para ter um melhor currículo. Por quê? Eu vou dizer para você, o que eu tenho que fazer para ter o melhor trabalho? Eu não quero o melhor currículo, eu quero o melhor trabalho, eu quero o melhor emprego. Bom, antes do melhor emprego, você tem que ter o melhor currículo. Porque se você não tiver antes o melhor currículo, vai fazer falta, porque nem mesmo vão te chamar. Nem mesmo você vai ser chamado para entrevista. Então como é que eu vou ter, como é que eu vou pensar no melhor emprego se eu não tiver o melhor currículo? Dica número 1, dedique-se tempo para fazer o melhor currículo e tenha o melhor. Isso vai fazer com uma parte da busca do emprego. Você vai ser chamado para entrevista. E isso é importante, pelo menos você vai ser chamado para entrevista. E aí tem outras técnicas dentro lá do material também, vocês vão escrever, vão receber todo o material grátis e vão baixar o material e vão fazer uso dele e tenho certeza que vocês vão sair desse modelo
assim, para esse modelo assim, certo? E lembrando, não é apenas sair de uma página para duas. Não, não é isso. Eu quero dizer sair de uma página sim e passar para duas páginas, mas com técnica, com informação. Informação essa objetiva, mas que faz com que o recrutador se encante pelo seu currículo. Então, essa é a primeira dica que vocês vão pegar. Um pouquinho. É a primeira dica que vocês vão pegar lá quando recebe o material, tá? Então se inscreve lá na página, baixa o material. Essa é a primeira dica, tá? Vamos lá, mais perguntas. Cursos. Olha só que legal, tá? Tem gente perguntando assim, cursos. Ah, eu tenho pouca experiência, né? E tenho bastante cursos. Beleza. O que tu vai focar? Tu vai abrir esses cursos e vai contar um pouquinho de cada um deles, tá? Pelo menos o conteúdo programático. Ah, não são muitos cursos. Eu tenho pouca experiência, tenho pouco curso. Ok, tenho só um curso na minha área. Beleza, o que eu faço? Eu vou abrir esse curso, tá? E vou dentro desse curso colocar o conteúdo programático. O que eu aprendi que é de mais importante nesse curso? Qual é o resultado que eu tive com esse curso? Qual foi realmente o aprendizado? Qual foi o conhecimento que eu busquei? Ou melhor, a informação. Se eu não pratiquei ainda, não é conhecimento, ele é informação. E se eu já pratiquei, ele virou conhecimento. Então, qual foi o conhecimento realmente que esse curso me deu? Ah, foi esse aqui. Abre esse conhecimento, abre essa informação do curso e transforma isso numa história legal. Isso é aprender a contar sua história. E cada item desse. Por quê? Tenho pouca experiência, quiçá uma experiência, ou até mesmo currículos que a gente recebe, às vezes que a pessoa não tem nem experiência, é o primeiro emprego, e não aproveita os cursos que tem. Então, tem um curso, abre o curso, conta no curso, conta aquilo que tu aprendeu no curso, coloca as principais atividades que você aprendeu no curso, isso vai fazer com que chame a atenção do recrutador, certo? Agora, eu não tenho experiência, ou tenho pouca experiência, e quando eu cito meu curso, eu cito numa linha só. Isso é para quem tem bastante experiência. Não precisa estar abrindo o curso para o recrutador. Agora, se eu tenho pouca experiência, eu vou chamar a atenção em relação àquele curso que eu tenho. Ok? Outra pergunta. Idioma. A pessoa precisa ter certificado de curso ou não precisa? Olha só, legal. Bem importante a pergunta que fizeram agora aqui. Tá? A pessoa precisa ter certificado de curso. Gente, olha só. Tem muito curso na internet, por exemplo, tem muito curso na internet, tá? Grátis, custo baixíssimo, ou custo muito baixo, ou até mesmo grátis, que você deve fazer assim, se está desempregado, se é o primeiro emprego, se está buscando uma recolocação, se está querendo trocar de emprego, não fique parado, vá lá e faça esse curso. Ah, Fernando, mas alguns cursos na internet não dão certificado, que é a resposta para essa pergunta que me fizeram agora. Importante. Você ter o certificado do curso ou você tem buscado a informação ou até mesmo se praticou ter o conhecimento? O importante é você ter a informação e praticar o conhecimento, tá? Praticar para virar conhecimento. O certificado é importante? É, um curso maior, de uma conclusão maior, de uma universidade, de um curso técnico, de um curso mais específico. Não quer dizer que um curso simples que eu vou fazer na internet que não tenha validade. Tem sim. Ah, mas a pergunta é, preciso ter certificado? Não, não necessariamente. Tem o certificado melhor. Se não tem, não tem problema. Eu não vou deixar de citar um curso que eu fiz no meu currículo porque eu não tenho o certificado dele. Só que, olha só, se eu contar uma história que eu tenho e não tenho, se eu, desculpe a palavra, mentir sobre esse curso, obviamente isso vai aparecer na entrevista. No decorrer da entrevista, vai começar a conversar com o recrutador, ele vai te perguntar algumas coisas e vai verificar que você não tem aquele curso. Tá? Então, eu fiz o curso? Fiz. É pela internet? É. Tenho
diploma desse curso, né? Tem o certificado dele? Não, não tem. Vou deixar de colocar por causa disso? Não vou deixar de colocar. Vou informar. Informa onde foi feito o curso, qual é o site, se foi em site, se foi uma palestra que você foi, informa a palestra, mas o mais importante disso, informa o conteúdo que você aprendeu lá, o que você pegou de informação, quantas horas foi, se foi uma palestra, se foi um curso online, se teve tantas horas de duração, ou você vai informar ali como outros cursos, tá, gente? Legal? Outro item. Idioma. Tá? O pessoal está perguntando, mas idioma é um diferencial? Já há muito tempo, cada vez mais, o idioma é sim um diferencial. Tá? É sim um diferencial. Certo? Então eu quero chamar a atenção aqui. Mas eu não tenho condição nesse momento, não estou conseguindo cursar, não economizei para isso, não estou podendo investir nesse momento em um curso de idioma. Beleza, não está podendo investir? Certo, beleza. Já foi para a internet verificar a série de cursos que tem de idioma de forma grátis? Foi? Então verifica, porque tem muito curso de idioma de forma grátis. Mas tem muito curso fraco, muito curso forte, muito curso, eu não sei o que é. Bom, só tem uma maneira. Vai para a internet, verifica, te inscreve nos cursos, verifica aquele que é grátis, mas faça um idioma, certo? Isso chama muita atenção do recrutador, de uma empresa, ou às vezes, muitas vezes é o dono, uma empresa pequena é o dono da própria empresa que está contratando. É muito diferencial a pessoa estar estudando, seja ele um curso de idioma, seja ele um curso noturno, seja ele um curso pela internet, mas no momento de tu estar buscando informação, de tu estar te capacitando, já é um diferencial na frente de outros candidatos que não estão fazendo nada, que se acomodam, ficam parados e não fazem nada de diferente, não fazem nada para melhorar, não buscam informação. Então fica a dica, não tem um momento, não posso investir, procura o que está grátis, tá? Baixa material, estuda, te capacita, busca informação, porque isso realmente é diferencial no processo de recrutamento, beleza? Mais alguma pergunta lá? Não? Bom, legal, gente, foi bom lembrar isso, tá? O pessoal questionando ainda, tá? Então assim, é bem interessante lembrar disso, tá? Eu tenho certeza que muitas vezes, até quando eu estou dando aí o curso e dando aula ao pessoal, eu arrumo uma bronca em relação a isso, tá? Então deixa eu marcar para vocês aqui. Boa pergunta, tá? Isso aparece bem para mim lá. Pretensão salarial. Certo, gente? Pretensão salarial. Tá? Inicialmente, neste currículo não tinha pretensão. Ok? Quando essa pessoa fez esse currículo, ele entendeu a importância de colocar a pretensão salarial. Por quê? Porque ele usou a técnica que a gente construiu e entendeu por que é importante, por que é tão importante ele colocar a pretensão salarial. Olha só, o recrutador, no momento que ele está recrutando uma vaga, tá? Ele tem lá um rascunho, tá? Ele tem lá uma informação do que ele precisa. Ele tem uma informação daquela vaga para aquele candidato, tá? Para que possa recrutar os candidatos, ele tem uma informação, um resumo de todo o processo. Dentro dessa informação, seja uma agência de emprego, seja a empresa direto, seja um recrutador de uma empresa média, pequena, grande, não importa o tamanho, sempre, frisem isso, sempre ele vai saber quanto que ele pode pagar para aquela vaga, certo? Isso já está na informação dele, ok? Então assim, entendo esse processo. Eu preciso ter sim no meu currículo. Por que eu preciso ter? Porque muitas vezes, inúmeras vezes, eu diria quase que todas as vezes, o recrutador tem um tempo muito pequeno para definir se ele fica com o teu currículo, se o teu currículo vai passar para esta pilha que ele vai olhar depois, porque são vários currículos, ou se vai ficar nesta pilha. Se ele vai armazenar nesta página lá no computador dele,
né, pastinha, ou se vai armazenar na pastinha que ele vai deletar. Qual é o diferencial que faz com que fique nessa página ou ele delete o teu currículo? É ter todas as informações necessárias para o recrutador. E dentre elas, uma das mais importantes é ter sim, tá? É ter sim a tua pretensão salarial. Correto? Tua pretensão salarial. Por quê? Porque ele já sabe quanto que ele vai te pagar. Ele já sabe para aquela função, ele já tem o salário determinado. Se ele pega o teu currículo, e não tem pretensão salarial, pode até ser um bom currículo, ele vai ter que entrar em contato, ele vai passar um e-mail, e dentro desse momento pode ser que ele não consiga. Ou tu não viu o e-mail, ou tu não respondeu o e-mail, ou ele não passou o e-mail porque estava corrido e o teu currículo saiu daqui da pasta de salvo para a pasta de delete. Deletou, não vai mais olhar teu currículo. Ou simplesmente ele saiu daqui, dessa pilha de currículo, e foi para outra pilha que ele não vai olhar mais. Por quê? Porque ele tem uma pilha de currículos para verificar e ele vai dar, sim, a prioridade para aqueles currículos que têm tudo o que ele precisa. Não é um currículo com várias páginas. É um currículo enxuto e objetivo, uma página, talvez 2 páginas, tá? Mas que realmente tem a informação que ele precisa. Certo, gente? Isso é importante. Tem a informação que ele precisa. Olha só a importância desse negócio. Voltando à pretensão salarial. Ah, mas eu não sei, não sei que pretensão eu vou colocar. Tchê, se tu não sabe a tua pretensão salarial, se tu não sabe quanto tu vale em relação à tua parte profissional, fica a dica, tá? Vai para a internet, começa a procurar vagas dentro da tua função, inúmeras delas vão ter a pretensão, inúmeras delas vão ter a remuneração que a empresa pode te pagar, e você pega 10, tá? Vamos lá? 10 dessas vagas e faz uma média e tira dali dessa média o teu salário, certo? Pega 10, não achei 10, achei 8, beleza, não tem problema nenhum. Pega, faz uma média, tá? Faz uma média e coloca o teu salário. E ainda diria, coloca 10% a mais, 5% a mais. Por quê? Ninguém, escutem o que eu estou dizendo, nenhum recrutador que gostou do teu currículo vai deixar de te chamar porque ele está 10% a mais, 5% a mais do que ele pode pagar. Não, ele vai te chamar. Pode ter certeza que ele vai te chamar. Sim, tá? Porque, em primeiro lugar, empatia, certo? No seu currículo tinha toda a informação que o recrutador precisava, inclusive a pretensão salarial e a importância de ele chegar no final do currículo e verificar que tem todas as informações que ele precisa. Torna o processo de recrutamento mais rápido, torna o processo de recrutamento com muito mais reciprocidade, porque você está pensando não só em você quando faz o seu currículo, mas sim no recrutador, e isso torna-se um diferencial para o recrutador, porque ele reduz o tempo de recrutamento, ele reduz o tempo de leitura e ele consegue fazer o trabalho dele de forma muito mais prática, muito mais assertiva. Então, vamos lá de novo, chegando no final do currículo, ele vai ver que tem lá a pretensão salarial. E ele vai ver que aquela pretensão salarial que tu tem lá no teu currículo, bate, é parecido, é um pouco parecido, está um pouquinho a mais, ou está um pouquinho a menos, mas é parecido com o que ele pode pagar e ele vai te chamar. Bom, mas se eu botar a pretensão salarial, tá, por uma vaga de 2.000, botar de 1.500, pá, então aí vamos chamar. Não é bem assim, tá? Não bote muito mais baixo o salário só porque você está precisando. Muito bem pelo contrário. Se você colocar o salário muito mais baixo só porque você está precisando, vai acontecer de o próprio recrutador ver que você não está se valorizando. Então, se valorize, tá? Coloque uma média de mercado, não coloque muito baixo. E sempre digo, coloque talvez até 5% acima. Por quê? Com certeza
ele não vai deixar de chamar. Por exemplo, 5% acima, tá? Nesse caso aqui, um salário de 2.000, tá? Um salário de 2.000 vai botar lá 2.100. Recrutador nenhum vai deixar de te chamar porque o salário, distância está boa? Porque o salário está em torno de 2.100 e ele pode pagar 2.000. Não. Se tivesse 2.200, 10% acima ele te chamaria também. Por quê? Primeiro, reciprocidade. Tem toda a informação que ele precisa. Entendeu? Toda a informação que ele precisa. Ele vai te chamar. Já por isso, né? Segundo, você tem a informação de forma objetiva, direta, que proporciona para ele uma leitura e um entendimento de que aquele candidato é o candidato certo para a vaga, independente do tamanho da sua experiência, independente do seu cargo, da sua função. Tá? O pessoal tem usado muito material, tem feito curso, tem feito nos coaches, e o pessoal tem usado e tem gostado do material, e melhor do que isso, não adianta só gostar, tem tido resultado. Então lá na nossa página você vai ver resultado, pessoas passando no WhatsApp, elogiando, dizendo, bah, que legal, me empreguei, tô assim, fui para empresa tal. Isso dá uma grande gratidão para nós aqui, para a equipe que está realmente trabalhando em cima disso. E olha só, lembrando, tá? Não é 10% a mais, 5% a mais que vai tirar você fora. O que te tira fora, e nem é chamado para entrevista, é ter um currículo assim, como esse. Isso te tira fora. Entendam que isso, não ter informação para o recrutador, não ser claro para ele o que tu quer fazer. Neste currículo aqui, se eu não me engano, esse currículo aqui, eu botei Joãozinho para tirar o nome da pessoa, mudamos aqui a cidade. Este currículo aqui em especial, a pessoa mandou para uma função, até foi chamada, conseguiu, depois trocou o modelo de currículo, pegou a técnica e usou a técnica. Não tinha nem qual era a função. Então pensa bem, como é que um recrutador vai chamar o camarada que nem coloca o que ele quer fazer? Da parte daí, do início do currículo, sem contar que tinha uma série de dados que não tinha. Então você tem que usar um modelo que tem a informação que o recrutador precisa. E isso vai ser diferencial, gente. Isso vai fazer com que o recrutador te chame e diga assim, esse candidato para essa vaga. Ok? Então, lembre, tempo que o operador tem, que o recrutador tem, pouquíssimo tempo. Tu tem segundos, segundos para encantar o recrutador. E se você não aproveitar esses segundos, você não vai ser nem chamado para entrevista. Então, olha só a importância desse negócio. Olha só a importância desse negócio. É importante que você frise isso, que fique bem claro. Eu tenho que ter 5, 10 segundos, é o máximo de tempo que eu tenho, para encantar o recrutador. E se você levar isso com técnica, se você levar isso com aprimoramento, dedique aí 2, 3 tardes, dedique um tempo para você ter o melhor. Porque isso vai te proporcionar o quê? O melhor emprego, que é aquilo que você está buscando. Então não adianta imaginar que assim você vai ser chamado. Não, não vai. Você vai ser chamado com isso. Com um currículo que tem técnica, que tem informação, que tem credibilidade e que tem a parte mais importante. Tem a pessoa que pensou lá no recrutador e não em si próprio só fazendo o currículo. Pensou a forma de leitura, pensou aquilo que ele realmente precisa ler e realmente precisa ter de informação para poder te chamar. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Como é que tá lá? Tudo certo. Tudo certo? Pessoal, no link da imagem aqui, no grupo vai ficar ali, cliquem lá, acessem o material. O material é grátis, é para vocês transformarem, fazer uma transformação e realmente buscar ir atrás desse emprego que vocês estão procurando, desse emprego que realmente vai fazer diferencial, certo? Então fica o convite para vocês, clica no link abaixo, acima, deve ter um link, clica nesse link, te inscreve,
recebe o material, tá, no seu e-mail, tá, baixa o material, quer imprimir, imprime, mas não precisa imprimir, ele foi feito para realmente te dar informação, pode ler no celular, pode ler no tablet, pode ler no computador, mas leia, execute, faça, dedique-se o melhor tempo para que você tenha o melhor currículo e encantar o recrutador, certo? Reciprocidade, faça o currículo pensando no recrutador e não em você, tá? Pensando no recrutador, pensando em quem vai usar ele para definir se te chama ou não te chama. O currículo é uma das partes, tá? Uma das partes do processo de recolocação. Você vai ver lá que quando você se inscrever, vai ter vários itens que vão realmente ser diferencial e vão te ajudar muito mais, não só o currículo. Tá? Tem perguntas, tem lá mais de 40 perguntas, 40 e poucas perguntas que realmente te prepara para uma entrevista. Acesse o material, tá? Fica a dica, o material foi feito para vocês, tá? E por quem realmente conhece. Tá? Como consultor, eu estou do lado do patrão, estou do lado do recrutador, tá? Eu estou do outro lado fazendo recrutamento, muitas vezes recrutando para cliente, e eu sei o diferencial que é quando tu pega um currículo que tem toda a informação ou quando tu pega um currículo que não tem informação. Ok? Obrigado, gente. Obrigado pessoal do webinar. Tá? Legal? Obrigado mesmo. Tá? Então, como é que está o tempo ali? Fechando agora. Está fechando agora o tempo. Então, consegui passar um pouco dessa dica. Tá? Amanhã tem mais. Ficou dúvida? Perguntem. Tá? Acesse aí o chat. Perguntem, acessem a página, mandem pergunta para a página, porque é isso que a gente quer fazer, quer ajudar, certo? Um grande abraço, Fernando Gomes, da LFJ.